O Senhor me deu essa palavra, eu preparei ela durante essa semana. E teve um dia que eu fui dar uma lida nela, ver se poderia agregar mais algumas coisas. E o Senhor falou, não é isso que você vai pregar. Eu falei, Deus, mas o Senhor me deu essa palavra. Eu falei, eu te dei essa palavra, mas não é para domingo. Prega aquilo que eu tenho falado com você ao longo desses 6 meses. Prega aquilo que eu tenho falado contigo ao longo desses 6 meses. Essa palavra é por muito tempo. Mas está lá anotado, eu glorifiquei a Deus. E o que eu vou falar aqui, da parte de Deus, pelo Espírito Santo, é algo muito estreito. Então eu peço a compreensão, eu peço a atenção de todos, irmãos, para que eu não seja mal compreendido. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, pelo menos, você vai me entender. Eu quero falar de 2 coisas. Eu quero falar de salvação e libertação. Salvação e libertação. Mas eu quero mais me ater sobre libertação. Porque eu sempre costumei falar e sempre disse que salvação é para o ímpio. Para quem não conhece Jesus, ele tem que ser salvo. Libertação é para mim, é para você. É para mim e para a sua vida. Há um ditado de John Wesley, eu acho muito interessante, quando ele diz que a salvação tira você do mundo, mas é a libertação que tira o mundo de dentro de você. E eu quero falar sobre salvação, libertação e sobre uma herança que se chama eternidade. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia em João capítulo 8. Versículo 31 e 32. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 8, 31 e 32. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique disperso, irmão. Preste atenção, desligue seu celular, não converse, pelo amor de Deus. A gente tem pouca reverência por Senhor. A gente não tem um pingo às vezes de reverência, irmão. Temos para um curso ficando a semana inteira atribulado, preocupado com tanta coisa. Domingo você tem 2 horas para você fechar a sua boca e falar só com Ele. Você não fecha. Desligue o seu celular, preste atenção, adore a Deus, fale com Ele. Amém? Não fique disperso não, irmão. Amém. Em Mateus 9, 36, diz a Bíblia que o Senhor sentiu grande compaixão quando Ele viu uma multidão desgarrada como ovelha que não tinha pastor. Ovelha dispersa. Ovelhas dispersas. Hoje nós não estamos mais dispersos, temos um pastor, mas andamos dispersos. Então onde disperso, meu querido? Evangelho de João 8, 31 e 32 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Pai, eu te louvo, Senhor, eu te glorifico por essa palavra. Senhor, tu sabes que de mim mesmo, Senhor, eu não posso transmitir nada para a sua igreja. Eu preciso, Senhor, do teu Espírito Santo, usando a minha boca, Senhor, para poder trazer a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que as tuas palavras, que as tuas promessas que recebi há 10 anos atrás, possam se cumprir a cada dia sobre a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro a Deus para que os teus filhos nesse momento estejam ligados, estejam, a Deus, preparados, estejam com o seu coração faminto, com a sua alma e seu espírito sedento pelo Senhor, para que eles possam ouvir a sua palavra, e a sua palavra venha cair em uma terra fértil, para que ela possa então produzir frutos 30, 60 e 100 por um, Pai. Em nome de Jesus, eu não quero, Senhor, eu repreendo todo terreno pedregulhoso, todo terreno espinhoso, Pai, em nome de Jesus. Prepara o coração da tua igreja, prepara o coração de cada jovem, de cada irmão, de cada homem aqui, nessa noite, Senhor, e nós repreendemos e manietamos o valente que vem para roubar a sua semente, Pai. Não queremos sair daqui do mesmo jeito que entramos, não queremos passar essa semana, uma semana que passou, queremos ser nova criatura, queremos tomar a postura de servos de Deus e dar os testemunhos nessa terra, em nome de Jesus. Fala conosco e faz a sua vontade se cumprir em nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido da igreja. Todos conhecem esse texto. Todos os irmãos conhecem esse texto. Nós ouvimos muito falar sobre esse texto. E principalmente o verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas nós vemos pessoas pegando esse versículo, principalmente o 32, isolado, para usar como cunho evangelístico, para falar de salvação para as pessoas.
para falar de salvação para o ímpio, para falar de salvação para as almas. Mas esse texto aqui não está falando de salvação, ele está falando de libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Salvação é uma coisa, libertação é totalmente outra coisa. Uma mensagem de salvação, irmão, é diferente de uma mensagem de libertação. Segundo a Bíblia, em Efésios 2:1, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. E Romanos 3:23 diz que nós havíamos pecado e fomos destituídos da glória de Deus. Diz a palavra do Senhor que a ira de Deus pairava sobre nós. Tínhamos uma dívida para com Deus, dívida essa que era impagável. Homem nenhum poderia chegar diante do Senhor e quitar esse débito, pagar essa dívida. Nenhum. E a ira de Deus pairava sobre nós. Porque em Romanos 1 diz a palavra do Senhor que a ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade que o homem comete na terra. Irmão, não pense você que quando você peca, quando eu peco, Deus está lá, cheio de misericórdia e compaixão. Não. A Bíblia diz que Ele se ira sobre todo ato de pecado. Quem intercede por nós é Jesus. Pai, perdoa ele, perdoa ela. Ele vai mudar, ele vai melhorar. A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Mas Deus se ira, porque em Salmos 45 diz que Ele ama a verdade, mas aborrece a iniquidade, odeia o pecado. Aleluia. Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo. E todo pecado que eu e você cometemos fere a integridade e o caráter de Deus. Nós saímos dele e vamos voltar para lá. E não podemos voltar do jeito que nós estamos. Temos que mudar de vida. Temos que se libertar de muita coisa que ainda não agrada ao Senhor. Estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Necessitávamos de um Salvador, de alguém que viesse e pagasse a nossa dívida, quitasse a nossa conta e nos reconciliasse de novo para com Deus. Jesus Cristo fez esse papel, entregou a sua vida pela minha e pela sua. Tomou a ira de Deus que era para mim e para você beber. O que você acha que quando ele estava lá no Getsemane, agonizando e orando, e por 3 vezes ele faz a mesma oração a Deus, dizendo: meu Pai, passa de mim esse cálice. Meu Pai, passa de mim esse cálice. Meu Pai, passa de mim esse cálice. Que cálice era esse que Jesus não queria beber? Que cálice era esse que Jesus não queria tomar? Era o cálice da ira de Deus que iria ser derramado sobre ele. Era para mim e para você beber esse cálice, o cálice da ira de Deus. Em Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte. Nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões. Mas Jesus foi lá e falou: não, eu morro no lugar deles. Eu pago a dívida deles, o débito deles. E Ele anulou, riscou, rasgou a cédula que era contra nós. Aleluia. Eu pago a conta deles. Eu morro no lugar deles. Eu bebo o cálice que era para eles beber. Por isso que ele ora 3 vezes dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele ora dizendo: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua. Um dia, uma mãe de um dos discípulos disse a Jesus: Senhor, concede que os meus filhos, um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Ele disse: vós não podeis beber o cálice que eu vou beber. Vocês não suportariam beber o cálice que eu vou beber. Não suportariam. Não suportariam. Porque foi o pecado consumado lá no Éden que separou eu e você de Deus. Não é o diabo que te separa de Deus. Não coloque a culpa no diabo. É o diabo que me impede de ir para a igreja. É o diabo que me impede de orar. É o diabo que me impede de ler a Bíblia. Mentira, é o seu pecado. Quando você peca, você não tem força para orar. Você não tem força para ler a Bíblia. Você não quer estar na igreja. Vai fazer o quê? Você quer um lugar de adoração, de adorar um Deus. Você vai adorar de que jeito, irmão? Não é o diabo que nos separa de Deus, é o pecado. Em Isaías 59, versículo 1 diz que a mão do Senhor não está mirrada para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir, mas os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não é o diabo que te separa de Deus, é pecado, é iniquidade, é transgressão. É isso que te separa de Deus. Não é o diabo. Não é. Mas Jesus foi lá e pagou esse débito.
se fez pecador no meu e no seu lugar. Em Efésios capítulo 2, versículo 14, diz que Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubou a parede de separação que estava no meio, que era pecado. E pela sua cruz reconciliar ambos com Deus, matando as inimizades da sua carne. Ele foi lá, pagou a minha, a sua dívida, o pecado que nos separava de Deus, Ele foi lá e derrubou. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubou a parede que te separava de Deus, que era o pecado, que era a iniquidade, que era a transgressão. Ele veio para salvar. Primeiramente Ele veio para salvar, mas o principal objetivo de Jesus não é somente salvar você. Tem muitas pessoas dentro desse texto, no decorrer da mensagem vocês vão entender que vão ser salvas, mas não vão entrar na vida eterna. Quando Deus falou isso comigo, eu falei, isso eu não estou entendendo. Ele falou, vai orar e vai ler um pouco mais a Bíblia. Muitos vão ser salvos, mas nem todos vão receber a vida eterna. No final eu vou explicar isso para você. Nem todos os que são salvos vão receber a vida eterna. Mas escute, Jesus veio e proporcionou, preparou um caminho para o Pai. Fomos salvos neles, resgatados nele, redimidos nele, reconciliados com Deus por Ele, pelo seu sangue e seu sacrifício. João Batista, quando ele inicia seu ministério, em capítulo 3 de Mateus, ele diz: e apareceu João, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mensagem para a salvação é mensagem de arrependimento. Não há remissão se não houver arrependimento. Não há perdão se não houver arrependimento. Então mensagem para salvar é mensagem de arrependimento. Quer ganhar uma alma que não conhece Jesus? Não ore para Deus libertar ela. Ore para Jesus salvar ela, que ela possa se arrepender, ver o quão pecador ela é, para que ela possa entregar a sua vida a Jesus. Depois que ela se converte, aí vai entrar um processo de conhecer para ser liberto. Então a mensagem de salvação é uma mensagem de arrependimento. Devemos pregar o arrependimento para quem não conhece a Jesus, para quem não conhece o sacrifício que Ele fez pelos pecados de toda a humanidade. Isso é a mensagem de salvação. Jesus pregou a mesma mensagem que João pregava. Em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: e no tempo que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo se cumpriu, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Para ser salvo, irmão, é só se arrepender. Para ser salvo, é só crer no evangelho e você é salvo dos seus pecados. Isso é a mensagem de salvação. É o que diz lá em Isaías 56, 55, 6 e 7, que diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, grandioso é em perdoar. Mensagem para salvar é mensagem de arrependimento. Devemos nos arrepender e crer e ser salvo. E salvação não vai te custar nada. Jesus pagou o preço para você ser salvo. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos mediante a graça. E isso não vem de mim nem de você. É um dom que Deus nos deu. É um dom. Não te custa nada ser salvo. Todos aqui são salvos. Todos aqui aceitaram a fé em Cristo Jesus, se arrependeram, viram quão pecadores eram e confiaram as suas vidas a Jesus. Então essa mensagem não é para você. Eu não quero falar de salvação para você. Eu quero falar de libertação. Porque eu e você não podemos continuar vivendo uma vida medíocre, sem Deus, sem o Espírito Santo, senão não vamos dar conta. Não vamos. Não se engane, não vai. Você não é um bom marido sem o Espírito Santo. Você não é um bom pai sem o Espírito Santo. Você não é um bom discípulo sem o Espírito Santo. Você não ora sem Ele. Você não lê Bíblia sem Ele. Você não canta, você não prega, você não pastoreia. Você não tem um ministério sem Ele. Ele é tudo na sua vida, querido. Amém. Tudo.
nele. Nada. Nada. Por que nós vivemos pecando? Porque não é o Espírito Santo que rege a nossa vida. Antes eu achava que quando eu me converti, eu falei, rapaz, estou livre agora do pecado. O pecado não vai me perturbar mais. Eu olhava para os irmãos da igreja e falava, todo mundo é santo, acho que ninguém peca lá. Era o que eu pensava. Quando eu entrei para a igreja, meu Deus. Aí eu falei, rapaz, ele peca mais que eu. Porque eu não sabia, os caras sabem. E coisas que eu achava que não me perturbariam mais, voltou a me perturbar. Eu falava, Deus, mas eu te aceitei, eu te entreguei a minha vida, por que isso ainda continua me oprimindo e essas vontades vêm em mim? Naquele tempo eu não entendia. Há 10 anos atrás, hoje eu estou entendendo. Hoje eu sei que eu fui salvo para ser liberto. Eu fui salvo para ser liberto. E eu preciso lutar contra a minha natureza humana, contra a minha natureza pecadora. Para ser salvo não te custa nada. Não vai te custar nada. Essa mensagem que acabamos de ler, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele. Eram pessoas que ouviram o Evangelho, ouviram a mensagem de salvação, se arrependeram e creram nele. E já haviam crido. E Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, já estavam seguindo ele, andavam atrás dele, ouviam as palavras dele, se sentavam no monte para ouvir a sua mensagem, via ele curar, transformado em vinho, via ele ressuscitar morto, via ele operar em sinais e maravilhas, seguiam ele. Seguiam ele. É como eu e como você. Nós cremos nele. Nós estamos buscando ele. Jesus, pois, dizia a quem já tinha sido salvo, a quem já tinha chegado o Evangelho de salvação. Mas ele disse, olha, não basta me seguir. Vocês não podem ser apenas seguidores. Tem que ser discípulo. Seguidor no primeiro obstáculo no meio da caminhada vai me abandonar. Seguidor no primeiro obstáculo no meio do caminho vai me murmurar, vai me negar o meu nome. Primeiro prato ele me abandona e vai se alimentar desse prato que o diabo me deu. Eu não quero seguidores, eu quero discípulos. Eu quero homens, eu quero mulheres que morram pelo Evangelho, que neguem as suas vidas. Vocês cantaram aqui, eu achei muito interessante aquele texto. Não se deixe enganar, ainda há uma cruz, ainda há um preço a pagar. Não é só aceitar Jesus vir para a igreja, não. Tem um preço a pagar, tem uma cruz para carregar. É renúncia, é abandonar o pecado, é dizer não para você mesmo. É dizer não para você mesmo. Jesus dizia a quem cria nele, olha, vocês são apenas seguidores, vocês estão me seguindo, mas se vocês querem ser meus discípulos, permaneçam naquilo que eu estou ensinando vocês. Andem na verdade, permaneçam na verdade. Aí sim, vocês vão ser meus discípulos. E eu vou dizer uma coisa, irmão, isso é escolha. Você decide se você quer ser um seguidor ou se você quer ser um discípulo. Salvo o seguidor é, e o discípulo também é. Os dois são salvos. Ele falou, se permanecerdes na minha palavra, condição. Quando ele fala da cruz, ele diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Aquele que quiser, condição. Mas se você quer, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, não ame a sua vida, aborreça a sua vida por amor a mim. Porque aquele que amar a sua vida vai perder, e quem perder a sua vida por amor a mim vai ganhar. Isso é discípulo. Ele dá a sua vida pelo seu mestre, pelo Evangelho que o seu mestre ensinou. Então essa palavra, irmão, é para mim e para você. Amém. Libertação. Ah, irmãos, eu sou liberto. Tem certeza? Nada mais mexe com você. Tem crente que peca semestral de cada 3 meses, mas está pecando. Há 3 meses bom e passa um de férias. Depois renova de novo. É por semestre que peca. Vamos eu tirar esse mês aqui para ver uns sites aqui. Vamos fazer algumas coisinhas. Vou largar um pouco aqui, depois volto. Irmão, Deus te chamou para ser santo.
Amém. Glória a Quer ser Deus. santo. Porque eles falam outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve. Entre o ímpio e o justo. Quem fica vivendo assim é seguidor, irmão. Não conhece a palavra, não permanece na palavra. Porque se você permanece na palavra, a palavra permanece em você, você se mantém o mesmo. Você não vai retroceder, você não vai olhar para trás. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando o Senhor falou isso ao meu coração, essa palavra, Ele vem construindo isso no meu coração, uns 6 meses para cá. Eu conversei com alguns irmãos que me visitam, que eu visito. E eles perguntam, o que Deus tem falado no seu coração? Eles têm abrido os revelamentos, como é que está? E eu compartilhei algumas coisas com ele e falei, rapaz, tem um tempo que Deus falou comigo, mas não tem coragem de pregar isso, porque é difícil demais. Eu mostrei algumas coisas para eles, e falei, não, mas no tempo o Senhor vai deslanchar o que está aqui. Peguei a folha do caderno e dobrei. Falei, Senhor, o Senhor vai completar essa missão, porque foi o Senhor que me deu. Amém. Foi o Senhor que me deu. Nesse dia ele falou comigo, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tenho. Claro que eu tenho. Fui salvo, aceitei Jesus, me converti, estou na tua presença. E ele falou de novo no meu coração, dizendo, e da vida eterna? Você tem certeza? Aí eu tremi as pernas. Eu falei, não estou entendendo, não é a mesma coisa? Ele falou, não. Vale a vida. Salvação e eternidade. Eu falei, como assim, Deus? Não é assim. Você foi salvo de quê, querido? Do pecado. Do pecado. O que é ser salvo? Alguém livrar uma pessoa de um perigo iminente, que está correndo risco. Nós corrimos o risco de morrer sem Deus. De passarmos a eternidade longe dele. Jesus foi lá e quebrou o cativeiro do pecado e te arrancou de lá, ele te salvou. Pum, isso é salvar. Ele te salvou. Mas todo liberto que foi salvo pode voltar para lá. É a escolha. Por que você vê um monte de pessoas aceitar Jesus, permanece 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano e desvia? Volta de novo lá para a cadeia que ele estava. Por causa disso aqui. Foi salvo, mas não foi liberto. Não conheceu a verdade para ser liberto. Aleluia. Só foi salvo. E aí o Senhor falava comigo, de que você foi salvo? Eu falei, do pecado. Ele falou, para quê? Eu falei, uai, me fala, que eu não sei não. E ele começou a discorrer algo no meu coração, disse, você foi salvo do pecado. E para herdar uma herança, eu falei, herança agora que bagunçou tudo. Ele falou, vai ler a Bíblia, e você vai orar, você vai ler a Bíblia e fala, Senhor, desmonta isso aqui, desmonta isso aqui. E ele começou a falar comigo, que nós fomos salvos do pecado, para receber uma herança. Eu falei, que herança? Ele falou comigo, a eternidade da sua herança. Ela é uma promessa, ela é uma herança, você não tomou posse dela. E lá na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 25, diz, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna, irmão, é uma promessa, é uma herança. E nem todos que são salvos vão receber essa promessa. Nem todos. Nem todos. Sabe o que diz em Romanos capítulo 2, 6, versículo 22? Agora, pois, salvos, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes os vossos frutos em santificação e por fim a vida eterna. Salvação é princípio, eternidade é o final. Agora, pois, salvos do pecado, foi salvo, feito o quê? Servo de Deus. Tendes o quê? A vossa vida, o vosso fruto em santificação, para quê? Para herdar uma herança, que herança? A eternidade, por fim, a vida eterna. Você foi salvo para receber uma herança, essa herança é a eternidade, mas para você receber essa herança, você vai ter que ter a sua vida, os vossos frutos em santificação. O que é santificação? O que é fruto? Quando ele fala de fruto, ele não fala de obra. Obra é o que eu estou fazendo aqui, pregar, louvar, cantar, visitar uma casa de recuperação, isso é obra. Falar da mão de Jesus para alguém na rua, isso é obra. Fruto fala de caráter. Fruto fala de atitude, fala de comportamento, fala de transformação. Fruto fala de libertação. Fruto acontece aqui dentro, irmão. É uma mudança interna, não é externa não, é interna. É interna. Tem um monte de gente que está querendo fazer a obra. Irmão, o necessário é primeiro os frutos. Obra, Deus falou isso comigo, obra
é a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. A obra é a obra do Espírito Santo através da sua vida, na vida de outras pessoas. E fruto é a obra do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo primeiro quer transformar a gente primeiro. Amém. Ministério é segundo plano, irmão. Obra é segundo plano. Mas primeiro quer transformar as nossas vidas. Tendes o vosso fruto em santificação e por fim a vida eterna. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Foi falado que o noivo está voltando. Falou das 10 virgens. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. 5 haviam perdido o óleo. Quem é o óleo? É o Espírito Santo. Simboliza ele. Ele é o selo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. 5 das noivas haviam perdido ele, o Espírito Santo. E eu disse que sem ele nós não somos nada, não subiremos. Porque é impossível viver uma vida em santidade sem o Espírito Santo de Deus. Não tem como, é impossível. Não é impossível. A única forma de você amar a Deus, aborrecer o pecado e andar em santidade é com o Espírito Santo de Deus reinando dentro da sua vida. Mas para isso precisamos o quê? Conhecer Jesus. O problema da igreja hoje fomos salvos, mas não conhecemos a Jesus. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É o próprio Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis. Quando vocês me conhecerem de fato e de verdade, aí sim vocês vão ser libertos. E se o Filho libertar, jamais voltarei aos vossos pecados. Verdadeiramente sereis livres. Livre. Não, mas eu corro na rocha eterna, eu compro um livro que fala sobre libertação. Irmão, o livro não vai libertar você. Pode ser o melhor escritor, sinto muito. Não, eu vou comprar aquele livro sobre mortificando o pecado. Matando as... Ih, irmão, vai orar, vai jejuar. Vai ler a Bíblia. Tem gente que está apoiada de livro, uma pilha de livro em casa, lê um monte de livro, mas não conhece nada da Bíblia. E eu te pergunto, o que um livro muda a sua vida? Se esse livro não mudar, irmão, nenhum livro mais muda. Nenhum. Verdade. Nenhum. Não muda. Ah, mas eu aprendo, mas não liberta você. O que liberta é isso aqui, irmão. Conhecer essa verdade profundamente com Cristo. Amém. Aí sim você vai ser um homem liberto. Teve um dia que eu estava... Irmão, a gente ouve tanta mensagem, ouve tanta pregação, a gente aprende tanta coisa, ouve tantos homens de Deus, e frases de efeito, e vídeos motivacionais, que quando você vê que fala, até faz uma oração, nossa, mexeu comigo, é forte, é tremendo, coloca lá, até no zap, no grupo lá. Aquilo muda a tua vida, irmão. Dá uma semana você esquece daquilo. Você esquece, só que vai mudar a tua vida no encontro com Jesus. É conhecer Ele. Somente conhecendo Jesus você vai ser liberto. Isso não transforma a sua vida. E eu falava esses dias atrás com o Senhor, eu falava, Senhor, a gente ouve tanta coisa, e não adianta nada. Ele falou, sua libertação só vem através de me conhecer. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. É a verdade que vai te libertar. É Jesus, é um compromisso com Ele. Amém. E eu admiro muitos homens de Deus. Eu falo, Senhor, que lindo que o Senhor fez na vida de fulano, Dentro Wilson, Leonardo Ravenhill, Charles Spurgeon. Homens que foram homens tremendamente usados por Deus, que inspiram você, influenciam você. E Deus falou fortemente no meu coração, muitos homens podem influenciar você, mas só um pode te transformar. Amém. Só Jesus te transforma. Aleluia. Só Ele. Só Ele. Eu falei, amém, Senhor. E para conhecer Jesus, irmão, eu digo, não conheço Jesus. Um dia eu falei isso para o irmão, misericórdia, irmão, você está na igreja. Eu falei, daí? Eu vou mentir para você dizer que eu conheço Jesus? Eu não conheço Ele, não. Eu conheço a palavra dEle, Ele testifica algumas coisas no meu coração, mas eu não tive a revelação dEle ainda na minha vida. Tem coisas que me perturbam. Tem gente que vê tanto longe, vê tanta coisa, irmão. Eu queria ter um olho assim, irmão, porque eu não vejo nada. Eu não vejo nada, irmão. Eu nunca vi um olho na minha vida, eu nunca vi nada. E é o que nós estudamos na quarta-feira. Eu não me movimento por aquilo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. Amém. É Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não sinto, daquilo que eu não vejo. Mas eu creio que eu vou conhecer. Eu creio que Ele vai se revelar a mim. Aleluia, Jesus. Jesus. Aquele que pede, recebe, que busca, encontra.
enquanto o que bate a porta se abre. Eu estou cavando, uma hora eu vou dar na veia. Eu vou acertar lá no fundo e vai voar água para cima. Aleluia. Mas eu vou cavar, eu vou descer, eu vou me humilhar e eu vou buscar a face do meu Senhor, porque eu não sei nada, Senhor. Se eu estou aqui hoje, é misericórdia dele, é graça dele. Se eu posso falar algo da parte dele, é porque ele é misericordioso. Mas eu quero conhecer, meu irmão. Eu quero conhecer. Preciso muito conhecer. Porque eu quero ser liberto. Porque sem libertação ninguém verá Deus. Sem libertação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vai herdar a vida eterna. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Fomos salvos do pecado. Temos que ter a nossa vida em santificação e por fim a vida eterna. Por fim, em Hebreus 3,14 diz: porquanto só nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Olha, irmão, nós só nos tornamos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa confissão. Quando foi a sua confissão? Quando você confessou Jesus como Senhor da sua vida e confiou a sua vida a Ele. Mas Ele está dizendo que você só vai ser participante dele se você manter o princípio da sua confissão até o fim. A caminhada é longa, não se deixe enganar. Tem uma cruz para carregar, existe um preço a pagar. E Deus falava isso comigo: salvação não te custa nada, filho. É só se arrepender, crer no Evangelho, você é salvo. Mas a eternidade vai te custar tudo. Eu falei: como assim, Deus? Para ser salvo não te custa nada. Mas para receber a sua herança vai te custar tudo. Tudo, tudo, tudo. Um dia os judeus foram interrogar Jesus acerca do maior mandamento, dizendo: Senhor, qual é o maior mandamento? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. É tudo. É tudo. É todo o coração, todo o pensamento, todas as minhas forças, de toda a minha alma. Não é um pouco. Deus não quer o seu melhor, Ele quer tudo de você. Ele quer que você entregue tudo a Ele, porque tudo é dele. Amém. É tudo. Mas nós estamos pecando aqui. A igreja para aqui. Eu sou salvo. Parou. Não busca libertação. Não entrega tudo para o Senhor. Não entrega 80, 70, 90%. Ele quer tudo, irmão. Ele quer a tua vida sentimental, emocional, financeira. Eu acho que as maiores dificuldades para a igreja é entregar a vida sentimental para o Senhor e a vida financeira. É a maior. O dinheiro que está no banco não é teu. É dele. Ah, é o meu dinheiro. Que teu, irmão? Você não tem nada. Nada, nada, nada. Você não tem nada. Ele diz que tudo é dele, tudo volta para ele. Tudo. Porque tudo veio dele. Lembra de Nabucodonosor? Quando estava lá no seu palácio em Suzã, Daniel capítulo 4. Diz a Bíblia que ele foi no seu palácio, olhou a grande Babilônia e disse: ó grande Babilônia que eu edifiquei, pela força do meu poder, para a minha glória. Enquanto a palavra dele estava na boca dele, uma voz do céu bradou e disse: rapaz, nada é teu. Nada é teu. Você vai ser contado com os animais do campo. Vou arrancar tudo de você, porque nada é teu. E diz a Bíblia que Nabucodonosor foi pastar com os bichos no campo. Andava de quatro rastejando no meio do campo. O maior rei da época. Pelos cresceram sobre o seu corpo. As unhas se curvaram. Foi pastar no meio do campo. Porque ele disse: ó grande Babilônia que eu edifiquei, é meu, eu fiz para minha glória. Nada é teu. Nada. 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 Paulo fala sobre isso dizendo: o que tens tu que não tenhas recebido? E se recebesse, por que te glorias? Como se não houvesse recebido. Não se glorie, mas tema. Irmão, é tudo, irmão. Vida sentimental, vida financeira, vida conjugal, vida familiar, vida ministerial, é tudo para Ele. Tudo. Amém. Tudo, tudo, tudo. A sua salvação não te custou nada. Jesus salvou você. Mas para herdar a eternidade vai te custar tudo. Há um preço a pagar. Há um preço a pagar. Há um preço.
Não podemos negociar a nossa herança. A nossa herança é mais que ministério, é mais que dinheiro, é mais que carro, é mais que casa, é mais que uma vida estabilizada financeiramente, que é a maldição que persegue todo mundo. É muito mais que isso. A tua herança é a eternidade. Você não vai morrer mais. Não tem dor, não tem choro, porque todas as coisas foram passadas. Você vai reinar com Cristo. Nunca mais vai sofrer. Aleluia. Essa é a tua herança, querido. Para que negociar a sua herança? Para que brincar com a sua herança? Que é a eternidade. Não brinque com ela, pelo amor de Deus. As pessoas estão brincando com a herança que Deus deu para eles, com a promessa que Deus fez, achando que o nome já está no livro da vida e que ninguém apaga mais, porque tem uma teoria endemoniada da predestinação que diz que uma vez sendo salvo é salvo para sempre. Mentira! Não crê em teoria, crê na verdade. Amém. Diz que pode pecar, pode prostituir, pode casar 2, 3 vezes e é salvo. Não perde a salvação. Salvação você não perde, mas a eternidade você vai perder. A salvação não precisa aceitar Jesus de novo. Mas a eternidade você perde. Teoria maldita que tem levado um monte de gente para acreditar nela. Esse dia estava na casa de um pastor amigo meu. Fui visitá-lo. E a filha dele ficou 2 anos nos Estados Unidos e voltou. E a gente estava conversando sobre isso. E uma tia dela, outra pastora que estava lá, começou a falar sobre a predestinação. E ela chegou, eu gosto dessa parte aí da predestinação. E uma vez sendo salvo, não perde mais. Isso é bom. Isso, eu fiquei tanto tempo na igreja, eu tinha medo de perder minha salvação. Depois que eu ouvi essa palavra, nossa, foi tão bom. Eu falei, meu Deus do céu. E essa palavra estava fresca no meu coração. E eu fiquei tremendo na mesa. Eu fiquei, e agora? Fala ou não fala? Eu pedi a oportunidade, ninguém deixava eu falar. Fala o pastor, fala a pastora, fala outro pastor, e ela lá, e não, mas eu conheci essa igreja lá nos Estados Unidos, e nossa, foi tão bom. E lá, nossa, roupa de tudo, lá nem bateria tem, hein? Lá, nossa, eu fiquei, nossa, admirada. Quem tem uma bateria, pelo amor de Deus? Eu falei, não é possível. Misericórdia. Não é possível. Aí eu pastor, ó, isso é uma oportunidade aqui. Eu falei, posso falar? Ela falou, fala. Não, eu falei o que eu estou falando para vocês aqui. A menina baixou a cara, subiu para cima, ela não sobrava. Nem falou mais comigo. Eu falei, eu vou embora. Fazer o quê? Porque as pessoas acham que é assim, não fui salvo, que bonitinho. Eu vou aos domingos pro culto, né? Dou um abraço pro meu pastor, você perguntar como é que eu estou falando. Não, pastor, tá tudo bem. Um monte de mente pro pastor. Eu acho que a gente quer mais mente pro pastor. Quem está com você sumiu? Não, pastor, tá tudo bem. O cara está arrebentado. O casamento dele está destruído. Como é que está o casamento? Ó, joia. Soltou hoje. Ó o outro. Ótimo. Soltou hoje. Ele acredita. Ele é tão bom que ele acredita em nós. Meu Deus do céu. Mas não é brincadeira não, irmão. Não podemos brincar com a nossa herança. Eu falei, Deus, é tão difícil pregar isso. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Porque as pessoas pregam para que você é salvo. Pronto, nova vida da vida. E faz a confissão aí. Senhor, escreve hoje meu nome no livro da vida. Senhor, escreve hoje meu nome no livro da vida. E não tira mais. E não tira mais, irmão. Vai ser naquele dia lá que ele vai fazer separação entre os bons e os ruins. Os bodes das ovelhas, os peixes maus dos peixes bons. E naquele dia, ele vai dizer ao que estão à sua direita: entrai, benditos de meu Pai, para o reino que vos foi prometido antes da fundação do mundo. Possuí a herança que vos foi preparada antes da fundação do mundo. É uma herança. Entrai, benditos de meu Pai, possuir a herança que vos foi preparada antes da fundação do mundo. É herança, eternidade é uma herança, irmão. Eternidade é uma herança. Mas naquele dia muitos vão chegar. Pessoas como eu e como você, que aceitamos Jesus, nos batizamos, descemos as águas, fazemos parte de uma congregação, temos o que até alguém chama de um ministério, uma chamada. Mas naquele dia muitos vão chegar lá, diante do tribunal de Cristo, porque a Bíblia diz que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta da minha esposa, nem ela vai dar de mim. Cada um dará conta de si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma desse pão, beba desse cálice. Examinar a mim mesmo. O pastor não vai dar conta de você, você vai dar conta da tua vida. Eu não posso dar conta do pastor, nem ele da minha. Cada um dará conta de si mesmo a Deus.
A gente se ajuda, a gente aprende junto, ora junto, intercede junto, compartilha as coisas um com o outro. Mas a cruz é individual de cada um. É individual. Tem coisas que é só você e Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. Não tem como jogar a tua cruz no lombo do irmão e falar, irmão, carrega para mim aí. Quando chegar perto da eternidade, eu pego. Não tem jeito. Não tem jeito. Quem dera que Nem pudesse, dinheiro. né? Eu vou pagar para você 2.000 por mês. Você carrega as minhas guerras, orar por mim, fazer tudo por mim. Não vai adiantar nada. A cruz é sua, irmão. Você vai ter que carregar. Porque você vai dar conta de si mesmo a Deus. De si mesmo. Sabe o que diz em Judas capítulo 1, versículo 21? Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a manifestação do Senhor Jesus para a vida eterna. Olha o que ele está dizendo. Conservar a mim mesmo. Você que se conserva, eu que me conservo. O que é se conservar? É se manter inalterável, se manter fiel, se manter um soldado, um discípulo, combatente que não olha para trás. Conservar, guardar a fé, combati um bom combate, acabei a carreira, mas me conservei. A luta foi grande, me conservei. Meu casamento quase arrebentou, mas Deus me deu vitória, eu me conservei. Diante dos meus pecados, eu me conservei. Diante da pornografia, eu me conservei. Diante da oportunidade de trair a minha esposa, eu me conservei. Diante da oportunidade de ganhar um dinheiro ilícito, eu me conservei. Porque não tem riqueza que compre a sua eternidade. E não tem nada que se compare com ela. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, de Judas 1, 21. Um dia eu estava tão preocupado em pregar, quando eu congregava na outra igreja, pregava para lá e para cá, e vinha convite, eu empolgado, animado, não sabia nem pregar, mas queria pregar, ainda não sei, glória a Deus. Mas estava querendo. E eu ia para minha esposa, vamos, amor, vou pregar, não vou não, falar, fica então, eu vou para de Deus, não fui chamado para fazer a hora. Eu ia em casa, arrebentado nos casamentos, uma porcaria. Mas eu estava lá, falando de Jesus. Eu estava lá, dando meus pulos lá. Chegava em casa, não tinha prazer em nada. Acordava todo dia, queria sair da igreja. O senhor estava pregando ontem. Foi tão bom lá. O senhor me usou. Eu falei, eu te usei porque eu te dei um dom. E o dom e as vocações de Deus são revogadas, segundo Romanos 8, 11, 29. 11, 28, coisa assim. Deus te dá um dom, te usa. Te usa, irmão. E hoje as pessoas confundem muito o dom na vida das pessoas. As pessoas estão muito preocupadas com o dom. Não queira dom, queira fruto. Dom é profetizar, língua estranha, de maravilhas, fé, ciência da palavra, revelação, interpretação de línguas. Agora, fruto, lá em Gálatas, lá, fruto do Espírito são amor. Primeiro fruto de amor. Paz. Você tem paz, irmão? Tem amor? Alegria. Mansidão. E aí vai. A gente está tão preocupado com um dom, que esquece dos frutos. A gente tem que buscar os frutos primeiro. O Espírito tem que viver em nós, para que ele possa manifestar através de nós o amor, a paz, a alegria. Tem um que quer matar o outro. Que paz você tem? Tem irmão aí que esse dia trocou um carro velho numa pistola. Eu falei, rapaz, isso é crente mesmo. Vai saber quantas pessoas a pistola já matou. Mas tá lá com a pistola. Não, eu mexo com isso, tem que pegar de tudo. E, pelo amor de Deus, gente, tá na igreja. Da custo deve as parceiras do cara. O cara é bom. Agora ele vai com a pistola lá, falando, tem um lugar aqui. Mas eu falei, o negócio tá feio, mano. Eu tô brincando, irmão. A gente só tá na igreja basta. A gente vai pra igreja como uma fuga, um refúgio lá. Não, vou estar na igreja bonitinho, para Deus me ver quando eu tô lá, né? Não fechar as portas para mim, eu continuar, né, ganhando meu dinheirinho e tal. Eu não faz isso não, irmão. Faz isso não. Faz isso não, não faz isso não. Queira morrer, irmão. Queira amar o próximo, queira ganhar almas, fazer algo para Jesus, pelo amor de Deus. Vamos se conformar com essa vida que a gente está vivendo. Fala-se, irmão, que nós somos hoje no Brasil mais de 50 milhões de cristãos. Pelo amor de Deus. 50 milhões, mas nunca se viu tanta maldade. Nunca se viu tanta podridão dentro da igreja.
Nunca se viu tanto pecado, tanta fornicação, adultério, prostituição, roubo, mentira, enriquecimento ilícito. Nunca se viu. É isso aqui, ó, foi salvo. Então o ministério está dentro de uma igreja, mas não é liberto. Brinca com a sua herança, com a eternidade. E tem um monte de gente assim. Tem um monte. Tem um monte. Mas você pode me julgar, dizer que eu sou de Deus, você não me conhece, tem que viver comigo. Andar comigo 3 meses, 2 meses, sei lá, 6, 1 ano, pra você me conhecer. Porque que é fácil a gente pregar, chega aqui e tal, profetiza, canta, ora. Vai dar com o camarada pra você ver. O camarada do trânsito é o Jack Chan, quer brigar todo mundo. Não, sozinho, só o sangue. Vai pescar, quer levar vinho. Levar um vinho, né? Vamos pescar. Pastor, não. Não entrega o irmão, não. Misericórdia. Entrega o irmãozinho. Esquece. Vamos vinho. continuar. Salvação e vida eterna. 2 coisas totalmente diferentes. Você é salvo, irmão, para receber a vida eterna, é uma herança. Mas, o princípio até o fim. Salvação é o princípio, a eternidade é o final. Naquele dia muitos vão chegar assim: eu profetizei, eu preguei, expulsei demônios, curei enfermos. Eu era bom, gravei DVD, CD, vendi milhões. É mesmo, né? O que o senhor tem para mim, hein, senhor, de bom? Tem o fogo do inferno para você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O cara era salvo, irmão. Era crente, pregava, profetizava, era pastor, era profeta, operava em sinais, curas e maravilhas, prodígios. Irmão, cura é uma coisa, você olha para uma pessoa doente, Deus cura. Agora, sinais e maravilhas, você olha para uma pessoa que está com um toquinho de braço, o braço crescer. Isso é milagre. Isso é sinal e maravilha. É você olhar para um morto que está ali fedendo 3 dias e ressuscitar. Isso é prodígio, sinal e maravilha. Isso, sim, é prodígio, sinal e maravilha. Não é cura, não. É prodígio, sinais e maravilha. Milagre mesmo. Inexplicável. Não conheço vocês, porque vocês praticam iniquidade. Irmão, isso é muito sério. A prática da iniquidade. A prática é o que você faz corriqueiramente, diariamente, como eu falei, peca semestralmente. Não sou viciado, é só a cada 3 meses. Irmão, você foi liberto para viver liberto para sempre. O Filho quer te libertar para ser livre para sempre. É prática do pecado. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O cara comete mesmo pecado direto. Pecado é pecado, irmão. Deus não tem problema com pecado. Porque quando você peca e você se arrepende, você alcança a remissão. Filhinhos, não pequei, João disse. Mas se pecar, não se preocupe. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. Beleza. Pecado não é um problema para Deus. O problema é iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É quando a gente peca e já não se arrepende mais. Se torna normal em nossas vidas. Aí a gente começa a viver uma vida de iniquidade. Você entendeu? Você passa a semana inteira, irmão, tanto pecado na sua vida. Aí domingo está no culto lá. Chora. E dá glória e chora. Aí passa mais uma semana. Aí domingo não, eu vou lá. Vou me lavar, vou me sujar de novo. Que isso? Vai se lavar para se tornar mais limpo. A cada dia mais. A gente tem que parar com falsidade, com hipocrisia e mostrar quem a gente é, expor a podridão que é em nós. E dizer: irmão, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu estou quase à beira do abismo. Me abraça, me acolhe. Mas os irmãos se escondem. Um vai para um canto, um vai para o outro. Um atende o celular, outro não fala mais. Irmão, a gente é um corpo. Foi falado isso aqui esses dias atrás sobre o corpo. A gente tem que estar ligado, unido. Nós temos que se unir. A igreja não é individual, não. É união, é comunhão, é na oração, partindo do pão, compartilhando as revelações que Deus dá individualmente para cada um. Porque ninguém tem o monopólio das revelações de Deus. Está acessível a todos nós que passamos pela cruz e morremos para nós mesmos. Deus pode usar, irmão, qualquer um aqui de uma forma incrível, se você se entregar de corpo, alma e espírito, Senhor. Porque Ele quer tudo de você.
Sabe o que diz em 1 Tessalonicenses 5, 23? Que o amor de Deus conserve todo o vosso espírito, alma e corpo irrepreensível para o dia da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso corpo irrepreensível. Esperando o quê? A manifestação de quem? De Jesus na onde? No arrebatamento. Para quê? Para eu subir para receber uma herança. É tudo, irmão. Salvação não te custa nada, mas a eternidade vai te custar tudo. Eu vou fechar, porque o horário já se vai. Em Judas capítulo 1, versículo 5 diz, olha o que está dizendo lá, irmão. Quero vos lembrar, pois, a quem já sabe isso, ele está dizendo, eu vou lembrar vocês de algo que vocês já sabem, mas eu vou lembrar, que eu acho que vocês esqueceram, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando do Egito, quem salvou? O Senhor. Um povo, quem? Israel, da mão de quem? Faraó. 400 anos de opressão. Deus foi lá e salvou um povo do jugo de Faraó, libertando do Egito, salvando do Egito. E fez uma promessa para eles: eu vou dar uma herança para vocês. Vocês querem? Queremos, Senhor. Que herança é? Eu vou levar vocês para uma terra em que mana leite e mel, chamada Canaã. Essa é a herança que eu tenho para vocês. Vocês querem? Queremos. Aí Judas diz: havendo o Senhor salvo um povo tirando do Egito, destruiu depois os que não perseveraram, os que não creram. Não foi o diabo que destruiu eles, foi o próprio Deus. Não é o diabo quem vai lançar as pessoas no inferno, é o próprio Deus. Não temeis aquele que pode matar o corpo, depois não pode fazer mais nada. Antes temei aquele que mata o corpo e faz perecer a alma no inferno. Só Deus tem esse poder, mais ninguém. A gente fica aí tremendo de medo do diabo. Você tem que tremer diante de Deus, porque diante de Deus o diabo treme. A gente não tem que se preocupar com o capeta, não. Quem cuida dele é os anjos, quem cuida dele é essa guerra do Senhor. A gente se preocupar com o pecado que habita aqui, ó, que está matando a igreja, que está contaminando a igreja, a iniquidade. Que o povo peca e não se arrepende mais. Vivemos numa inconstância, não é de glória em glória, não. Vivemos numa inconstância danada. E o povo que foi liberto, salvo, tirado do Egito, Deus destruiu depois os que não creram. Caíram no deserto daquela geração. Somente Josué e Caleb foram salvos. Caíram por causa de quê? Murmuração. Que mais? Prostituição. Que mais? Avareza. Idolatria. Caíram tudo no deserto. Contenda. Caíram tudo no deserto. Todos caíram no deserto. Deus destruiu depois aqueles que não perseveraram. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera. No versículo 11 ele diz: e por se multiplicar a iniquidade. Olha o que a Bíblia está dizendo, de novo a iniquidade. Iniquidade não é para o ímpio, não. Ímpio é pecado, iniquidade é para aquele que conhece o Evangelho, que peca e não se arrepende. E por se multiplicar tanta iniquidade, o povo sem vergonha, que peca e não se arrepende mais, o amor vai se esfriar. Quem é o amor? O Espírito Santo. Romanos 5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriou, o Espírito esfriou, o desejo, a santidade esfriou. Sem o Espírito Santo não somos nada. Não somos nada. Não somos nada. Apocalipse, capítulo 21, versículo 7 diz: aquele que vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Aquele que vencer, irmão, é dar tudo para ele. Aquele que vencer vai herdar a herança que eu prometi. Amém. Aquele que for fiel, aquele que se guardar da corrupção do mundo, aquele que se guardar do desejo do seu coração e for fiel, ele vai receber a herança que eu prometi. Só ele. Só ele. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, dizendo que a quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja: aquele que vencer, eu dar-lhe
rei de comer a árvore que está no meio do paraíso de Deus. Sabe o que está dizendo lá? Essa árvore que está no meio do paraíso é no meio do jardim. O jardim do Éden não foi destruído. Porque o jardim do Éden não era físico, era espiritual, ele ainda existe. Eu darei de comer da árvore do jardim que está no meio, da árvore da vida que está no meio do jardim. Aquela árvore lá do jardim, que Deus, quando Deus criou o jardim e disse, olha, de todas as árvores do jardim, de todas vocês podem comer livremente, menos da árvore da vida, da árvore da ciência, do bem e do mal que está no meio do jardim. Mas no meio do jardim haviam duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência. Mas Deus não proibiu ele de comer da árvore da vida. Deus somente proibiu ele de comer da árvore da ciência. Porque a árvore da vida é um fruto que você come e não morrerá mais. É a árvore da eternidade. Mas Adão e Eva já eram um ser eterno. Eles não tinham tempo limitado de vida. A eternidade já fazia parte do caráter deles. Então Deus não se preocupava com aquele fruto. Falou, ó, aquele não se preocupa não. Mas do outro lá, ó, da árvore da ciência, do bem e do mal, não coma. Porque o dia que você comer esse fruto, certamente você vai morrer. Ele comeu esse fruto. Ele perdeu algumas coisas durante, quando ele comeu esse fruto. Primeiro, a pureza, a comunhão com Deus, a autoridade sobre a terra. E perdeu a eternidade. A eternidade ele perdeu. Agora o homem que era um ser eterno passa a ter um tempo limitado de vida. Começou vivendo 970, 950, depois foi para 120. Hoje, Salomão diz, passou dos 70, cansaço e enfado. Passamos a ter um tempo limitado de vida. Mas quando o homem peca, aí vem a advertência para a segunda árvore. Deus diz, olha, lancemos, pois, o homem fora do jardim, para que ele não coma agora da árvore da vida e viva eternamente. Porque se o homem tivesse comido aquele outro fruto depois de comer o primeiro, ele ia ser um ser eterno pecador. Aí Deus fala, agora lança fora. Lança ele daqui. Porque se ele comer agora da árvore da vida, acabou. Nem Jesus Cristo resolveria esse problema. Porque aí seríamos seres eternos pecadores. Por isso que ele lança o homem fora do jardim. Mas lá em Apocalipse ele faz a promessa, aquele que vencer vai entrar lá naquele jardim, vai lá naquele fruto da árvore da vida, vai pegar e vai comer. Quando você comer esse fruto, a eternidade é a sua herança. A eternidade é a sua herança. A eternidade é a sua herança. Não brinque com a sua herança. Não negocie a sua herança com nada. Tudo que temos é o Espírito Santo. Ele é o penhor, ele é o selo. Sem ele nós não subimos. Perca tudo, mas não perca ele. Perca tudo, mas não perca ele. Não perca ele. Tenha ele vivo dentro de você. Busca ele. Busque conhecer Jesus. Vamos buscar conhecê-lo para que possamos ser libertos. Para que possamos viver uma vida em santidade. E naquele dia, no passado, sermos humilhados e sermos lançados fora. Fique de pé. Fique de pé. Não podemos nos abater com as coisas dessa terra. Se eu e se você se abatemos porque não temos um bom salário, porque não temos uma casa própria, um carro que queremos, uma roupa que gostamos, somos carnais, irmão. Se algo da terra ainda te abate, tu é carnal. Tu é carnal. As faltas de coisas da terra não podem abater você. Se estão te abatendo, você ainda é carnal. Aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Camarada, porque não conseguiu algo, quer desviar da igreja. Senhor, o Senhor não me deu, não fez o que eu queria, sinto muito, tchau e benção. As coisas dessa terra não podem abater você. Davi perdeu algo um dia. Aquilo sim ele sentiu falta. O cara continuava rico, poderoso, sendo rei, tendo autoridade para mandar prender, matar, o que quisesse. O cara era rei, mas perdeu o Espírito Santo. Aí o cara tinha tudo, mas estava quase em depressão. Tinha tudo, mas perdeu a essência de Deus dentro dele. Ele falou, Senhor, eu te peço uma coisa. Pode arrancar tudo, arranca o reino, arranca tudo que eu tenho, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Eu estou abatido porque não tenho o teu Espírito Santo. Tem gente que se abate porque não tem dinheiro, porque não tem casa, não tem carro, não tem um bom emprego. Tem que estar abatido porque você não tem o Espírito Santo, igual Davi. Eu disse, a minha tristeza é porque eu perdi o teu Espírito, porque eu pequei. Eu tenho tudo, mas isso não me satisfaz. Quer arrancar tudo? Arranca, eu não gosto disso. Mas ao teu Espírito, Pai, não tira ele de mim. Não tira.
Davi chorou amargamente porque ele não tinha o Espírito de Deus. As pessoas hoje choram amargamente porque não tem coisas terrenas, passageiras, fictícias, que vão ficar e perecer. Brigam por essas coisas.